E sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje, bora ver as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, como também no futebol europeu e de outras ligas. Então sem muita enrolação, porque tem bastante coisa para o vídeo de hoje, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui você fica muito bem atualizado sobre tudo que acontece no mercado da bola nacional e internacional. Recado dado, agora sim, bora logo pro vídeo de hoje. Bora começar falando das transferências confirmadas aqui do Brasil. O Remo anunciou a contratação do lateral esquerdo Brian Cufré, de 29 anos. O argentino chega sem custos, do Central Córdoba da Argentina. Mas o reforço confirmado no Remo foi o meio-atacante Vitor Bueno, de 31 anos. O jogador estava no Cerezo Osaka do Japão, onde reincidiu seu contrato. O Remo anunciou também o goleiro Ivan, de 28 anos, que chega do Internacional. O jogador chega sem custos, mas com o Colorado mantendo um percentual de futura venda. Para finalizar, o Remo anunciou ainda Franco Catarozzi, o meia uruguaio de 25 anos, chega sem custos, após deixar o Liverpool do Uruguai. E já o Coritiba confirmou a contratação do atacante Keno até o fim da temporada. O jogador de 36 anos chega emprestado junto ao Fluminense. No fim do ano, o seu contrato acaba também com o time carioca. 10 anos depois, Marinho está de volta ao Vitória. O time baiano anunciou o retorno do atacante de 35 anos, que assinou até o fim do ano, após deixar o Fortaleza. E o Vitória anunciou também o centroavante Pedro Henrique, que estava no Yunnan Yukon da China na última temporada. O jogador de 29 anos chega sem custos e assina até o fim do ano. O Red Bull Bragantino anunciou a contratação do meia Rodriguinho, em São Paulo. O jogador de 21 anos assinou com massa bruta até 2030 e deixou o tricolor a troco de 2,5 milhões de euros. Mas o reforço anunciado pelo Bragantino é o goleiro Thiago Volpi, de 35 anos, que estava atualmente livre no mercado após deixar o Grêmio. O jogador assinou até o fim da temporada. E o Red Bull Bragantino anunciou ainda o atacante argentino José Herrera, de 22 anos, que estava no Fortaleza e assinou em definitivo até dezembro de 2029. Os valores da operação não foram informados. E após várias idas e vindas, o atacante Irone definiu seu futuro. O Santos anunciou o jogador de 30 anos por 3 temporadas e ele chega do Atlético Mineiro a um custo de 3 milhões de euros, mais uma quantia em bonificações. Já o Vasco da Gama anunciou de forma oficial o atacante Marino Inestrosa, que tem 23 anos e chega do Atlético Nacional da Colômbia. O colombiano assinou até dezembro de 2029 e custou pouco mais de 5 milhões de euros. E o Vasco anunciou um outro atacante, trata-se de Brenner, de 26 anos. O jogador também assinou até dezembro de 2029 e deixa o Udinese da Itália a um custo de 5 milhões de euros. E o Internacional anunciou o centroavante Alejandro, de 26 anos, que fica emprestado até o fim do ano com uma opção de compra vinculada junto ao CSKA Moscou. O Corinthians confirmou a chegada do atacante Caio César, de 21 anos. Ele chega por empréstimo do Al Hilal da Arábia Saudita até o fim da temporada, tendo uma opção de compra vinculada no contrato. E já o Botafogo confirmou a chegada do volante Wallace Davi, de 18 anos, que assinou até dezembro de 2029. O jovem foi envolvido na negociação por Savarino, que fez o caminho inverso e foi para o Fluminense. E o Palmeiras ativou a opção de compra que tinha junto ao Goiás e acertou a contratação do meio-campista Larson em definitivo até o fim de 2029. O jovem de 20 anos custou 800 mil euros. E o Flamengo anunciou de forma oficial nesta última semana a volta do meia Lucas Paquetá, que assinou um contrato válido até dezembro de 2030. O jogador de 28 anos deixou o West Ham por 42 milhões de euros. Saindo do Brasil, vamos agora para o Equador. A LDU anunciou a contratação do centroavante Daverson, de 34 anos. O jogador chega sem custos, após reincidir o seu contrato com Fortaleza. Com passagens por times como Internacional, Bahia e Botafogo, o zagueiro Victor Cuesta, de 37 anos, assinou por uma temporada com o Platense da Argentina. Por último, ele defendeu o News Old Boys, também da Argentina. Livre no mercado desde que deixou o Bahia, o lateral direito colombiano Santiago Arias, de 34 anos, assinou por 2 temporadas com o Independiente da Argentina. Especulado aqui no Brasil, o atacante Luciano Vieto, de 32 anos, assinou por uma temporada com o São Lourenço da Argentina, após deixar o Racing. E livre no mercado após deixar o Corinthians, o atacante paraguaio Ángel Romero, de 31 anos, assinou por uma temporada com o Boca Juniors da Argentina. E o Boca anunciou também o volante Santiago Ascacibar, de 28 anos, que chegou a ser pretendido por Grêmio e Santos nesta última janela. O argentino assinou até o fim de 2029 e deixou Estudiantes por pouco mais de 2,5 milhões de euros. Já o rival River Plate confirmou o meio atacante Kendry Páez, de apenas 18 anos, e foi emprestado até o meio do ano que vem, proveniente do Chelsea. O San
San Jose Earthquakes dos Estados Unidos anunciou o centroavante alemão Timo Werner, que tem 29 anos. O jogador chega sem custos do Red Bull Leipzig da Alemanha e assina até o meio de 2028. O centroavante mexicano Germán Berterame, de 27 anos, assinou com o Inter Miami da MLS até o meio de 2029. O jogador deixa o Monterrey do México a um custo de 12 milhões e meio de euros. Livre no mercado após reincidir com o Flamengo, o atacante Michel foi anunciado pelo Al-Ula, time da segunda divisão da Arábia Saudita. O jogador de 29 anos assinou até 2028. Kader Meite trocou a Europa pela Arábia Saudita. O jovem centroavante francês de apenas 18 anos assinou até o meio de 2029 com o Hilal e deixou o Rennes da França por 30 milhões de euros. E agora vamos direto para a Europa. O Pafos do Chipre anunciou o atacante brasileiro Lelê, de 28 anos, que assina por empréstimo até o meio do ano com uma opção de compra vinculada junto ao Fluminense. E após o Girona da Espanha devolver o goleiro Dominik Livakovic ao Fenerbahçe da Turquia, o croata de 31 anos foi emprestado novamente, agora para o Dinamo de Zagreb até o meio do ano. E o meio-atacante John foi anunciado de forma oficial pelo Zenit, deixando o Red Bull Bragantino. Aos 23 anos, o jogador assinou com o time russo até o meio de 2031 e custou cerca de 18 milhões de euros. O jovem zagueiro Yasin Özkan, de apenas 19 anos, foi emprestado ao Besiktas da Turquia por um ano e com opção de compra vinculada, proveniente do Aston Villa. Christian Asllani também foi emprestado ao Besiktas da Turquia. O volante marroquino de 23 anos pertence à Inter de Milão da Itália e tem uma opção de compra vinculada. Revelado pelo Flamengo, o atacante André Luiz, de 23 anos, assinou com o Olympiacos da Grécia por 4 anos e meio. Ele estava no Rio Ave de Portugal e os valores da operação não foram revelados até o momento. O Alexander Zinchenko assinou em definitivo com a Ajax da Holanda até o fim da temporada. O lateral esquerdo ucraniano de 29 anos deixou o Arsenal a um custo de 1,5 milhão de euros. Chegando agora em Portugal, o Rio Ave confirmou a chegada do volante Rian Guilherme, de 23 anos, que assinou até o meio de 2030 e deixou o Cruzeiro por 2,5 milhões de euros. E após reincidir o seu contrato com o Corinthians, o centroavante espanhol Héctor Hernández, de 30 anos, assinou sem custos com o Gil Vicente de Portugal até o meio do ano que vem. E o Gil Vicente anunciou ainda o lateral esquerdo brasileiro, o Everson, de 25 anos, que assinou até o meio de 2028 e chega sem custos após deixar o Fortaleza. E após deixar o Sport Recife, o atacante português Gonzalo Paciência, de 31 anos, assinou até o fim da temporada com o Santa Clara de Portugal. E já o Porto contratou o centroavante Terim Mofi, de 26 anos. O nigeriano chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Nice da França. Já o lateral direito Frederic Gilbert, de 31 anos, foi anunciado pelo Nantes da França. O francês assinou até o fim da temporada e chega sem custos após deixar o Lecce da Itália. O Nantes confirmou também o empréstimo do meia Mohamed Kaba, de 24 anos. O francês assinou até o fim da temporada e tem uma opção de compra vinculada junto ao Lecce. Ainda na França, o Paris FC anunciou o experiente centroavante Ciro Immobile, de 35 anos, que assinou até o meio do ano que vem e chega sem custos após deixar o Bolonha da Itália. E o Paris Saint-Germain anunciou o meio-atacante Edro Fernandes, de apenas 18 anos, que assinou até o meio de 2030. Para ter o jogador, o time francês pagou a multa contratual de 6 milhões de euros junto ao Barcelona. E o goleiro suíço Jonas Omlin trocou de clube na Bundesliga. O jogador de 32 anos foi emprestado ao Bayer Leverkusen junto ao Borussia Mönchengladbach pelo período de 6 meses. Abdul Koné foi confirmado no Red Bull Leipzig da Alemanha. O zagueiro francês de apenas 20 anos foi comprado junto ao Rennes da França por cerca de 17 milhões de euros fixos, mais uma quantia em variáveis, e assina até 2031. O defensor, no entanto, fica emprestado até o fim da temporada ao Rennes. Livre no mercado após deixar o Toronto da MLS, o atacante Lorenzo Insigne voltou ao futebol italiano. O jogador de 34 anos assinou com o Pescara, time da segunda divisão da Itália. E já o Cremonese anunciou o centroavante bósnio Milan Djuric, de 35 anos. O jogador deixa o Parma, também da Itália, por pouco mais de 1 milhão de euros e assina até o meio do ano que vem. Desejado pelo Internacional, o atacante Agustin Albarracín, de 21 anos, foi anunciado até 2030 pelo Cagliari. O uruguaio custou 2 milhões de euros e deixa o Boston River do Uruguai. Filipe Stojkovic reforça o Pisa da Itália até o meio de 2029. O centroavante suíço de 26 anos deixou Cracóvia da Polônia a um custo de 3 milhões de euros. Já o Genoa confirmou o meia brasileiro Alex Amorim, de 20 anos, que assinou até o meio de 2030. O jovem deixou o Alverca de Portugal a um custo de 8 milhões de euros. Aqui no Brasil, ele já passou por Fortaleza e Atlético. O volante Matteo Prati, de 22 anos, foi emprestado ao Torino da Itália com opção de compra junto ao Cagliari. O negócio tem uma taxa de 300 mil euros. Sandro Kulenovic também assinou com o Torino. O centroavante croata, de 26 anos, chega por empréstimo junto ao Dinamo de Zagreb da Croácia com taxa de 500 mil euros e ainda uma obrigação de compra fixada em metas. Já o Sassuolo contratou o centroavante angolano Embala Nizola, de 29 anos, que chega por empréstimo com opção de compra junto à Fiorentina. Nicolussi Caviglia foi emprestado ao Parma até o fim da temporada. O meia italiano, de 25 anos, tem uma obrigação de compra fixada junto ao Venezia. O centroavante francês Nestor Eufege, de 25 anos,
anos, também assinou com o Parma e deixou o Grenoble da França a troco de 2 milhões de euros. O Hellas Verona contratou o meia eslovaco Sandy Lovric, de 27 anos, que chega emprestado até o fim da temporada, oriundo da Udinese. Já o centroavante escocês Kieran Bowie, de 23 anos, assinou até 2030 com o Hellas Verona. Ele deixa o Hibernian da Escócia a um custo de 6 milhões de euros. A Lazio contratou o meia-atacante Daniel Maldini, de 24 anos. O italiano chega emprestado até o fim da temporada com uma taxa de 1 milhão de euros e opção de compra junto à Atalanta. O italiano Eduardo Motta, de 21 anos, também reforça a Lazio e assina em definitivo até 2030. O goleiro deixa o Reggiana, também da Itália, a um custo de 1,2 milhão de euros. Promessa polonesa, o meia-atacante Adrian Przyborek assinou até 2030 com a Lazio. O jogador de 19 anos deixa o Pogoń da Polônia a um custo de 4 milhões e meio de euros. E já a Juventus anunciou o atacante costa-marfinense Jeremy Boga, de 29 anos. Ele estava no Nice da França e chega por empréstimo até o fim da temporada com uma opção de compra vinculada. E chegamos agora na Espanha. O Elche contratou o atacante chileno Lucas Cepeda, de 23 anos, que assinou até o meio de 2030. Ele deixa o Colo-Colo do Chile por quase 2 milhões de euros. O Elche anunciou também o meia espanhol Gonzalo Villar, de 27 anos, que assinou junto ao Dinamo de Zagreb por empréstimo até o fim da temporada. Alvorecente do Grêmio, o volante argentino Guido Rodrigues, de 31 anos, foi anunciado pelo Valência da Espanha e deixa o West Ham por valores não revelados até o momento. O meia-atacante Fer Lopes, de 21 anos, é o novo reforço do Celta de Vigo. O espanhol chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Wolverhampton. O atacante belga Sairu Engonge, de 25 anos, foi emprestado ao espanhol até o fim da temporada com uma taxa de 2 milhões de euros, junto ao Napoli da Itália, além de haver também uma opção de compra vinculada. O atacante espanhol Fon González, de 26 anos, foi emprestado ao Villarreal com opção de compra proveniente do Sevilha. Já o Real Betis anunciou o meia espanhol Álvaro Fidalgo, de 28 anos, que assinou até o meio de 2030. Ele estava no América do México e custou 2 milhões de euros. O jovem lateral direito americano Alex Freeman foi anunciado pelo Villarreal da Espanha até o meio de 2032. O jogador de 21 anos deixou Orlando City da MLS por 3 milhões e meio de euros. O Sevilha contratou o centroavante francês Neil Maupay, de 29 anos. Ele chega emprestado até o fim da temporada com opção de compra junto ao Olympique de Marselha da França. Já o atacante Wesley, de apenas 20 anos, é o novo reforço da Real Sociedad. O ex-Corinthians foi emprestado até o fim da temporada com opção de compra proveniente do Al Nassr da Arábia Saudita. Na Premier League, James Ward-Prowse foi emprestado ao Burnley até o fim da temporada. O meia inglês de 31 anos pertence ao West Ham. O Sunderland confirmou o jovem goleiro Melker Elborg, de 22 anos. O sueco deixa o Malmö da Suécia a um custo de 3 milhões e meio de euros e assina até 2030. Já o Nottingham Forest anunciou o goleiro alemão Stefan Ortega, de 33 anos, que assinou por 6 meses. Ele deixa o Manchester City por cerca de 580 mil euros. O Crystal Palace anunciou o atacante costa-marfinense Evan Guisande, de 24 anos, que chega por empréstimo até o fim da temporada e uma opção de compra vinculada junto ao Aston Villa. Christos Mandas reforça o gol do Bournemouth. O grego de 24 anos chega por empréstimo até o fim da temporada com uma taxa de 1 milhão e meio de euros e obrigação de compra fixada a partir de metas junto ao Lazio. E o Bournemouth anunciou também a contratação do jovem atacante Ryan, de apenas 19 anos, que deixa o Vasco da Gama. O time inglês pagará cerca de 28 milhões e meio de euros fixos e outros 6 milhões e meio de euros dependendo de metas. Já o atacante assinou até o meio de 2031 e tem uma multa contratual de 100 milhões de euros. O West Ham anunciou a contratação do atacante Adama Traoré, de 30 anos. O espanhol assinou até o fim da temporada e deixa o Fulham a um custo de 2 milhões e meio de euros. Já o Aston Villa anunciou a contratação do atacante Tammy Abraham, de 28 anos, que assinou até o meio de 2030. O jogador deixa o Besiktas da Turquia a um custo de 21 milhões de euros. Além disso, o time turco havia comprado o jogador junto ao Roma por algo na casa de 13 milhões de euros, já que ele estava emprestado, e na sequência então, o revendeu para o time inglês. E o meia Douglas Luiz está de volta ao Aston Villa. O jogador de 27 anos foi emprestado até o fim da temporada com uma opção de compra junto à Juventus da Itália. Pelo empréstimo, o Aston Villa pagará 2 milhões de euros ao time de Turim. Só lembrando que ele estava emprestado neste momento ao Nottingham Forest. E o Fulham contratou o jovem atacante Oscar Bob, de 22 anos, junto ao Manchester City. O atacante norueguês assinou até o meio de 2031 e custou cerca de 31 milhões de euros. E essas foram então as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana. Um vídeo bem grande e com bastante contratação. Então eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Eu sei que eu peço em todo vídeo, mas esse tipo de conteúdo dá muito trabalho, então já fortalece com o seu like, que apoia e incentiva muito o continuamento, e claro, já deixa um comentário que ajuda também muito no engajamento do canal. Enfim, muito obrigado a presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado dia, e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.